Estamos de volta com o Estúdio Livre. Valorização do ser humano, ideias positivas e inclusão social são algumas das ideias abordadas no livro Planeta dos Carecas, da Procuradora de Justiça, Ariadne Cantu da Silva. E você confere agora a entrevista que a Karina Anunciato fez com a Procuradora. Bom, hoje no Estúdio Livre eu vou conversar com a Procuradora de Justiça, que não bastasse isso, ela ainda arranjou um tempo na agenda dela para fazer um trabalho social e escrever um livro que é o Planeta dos Carecas. A Procuradora de Justiça, Ariadne Cantu da Silva, que eu tenho a grata felicidade de trabalhar no programa Em Pé na TV, que você também assiste aí na sua televisão. Doutora, muito bem-vinda ao Estúdio Livre. Muito obrigada, Karina. Prazer estar com vocês. Doutora, como é que foi agendar tudo isso, né? Organizar o trabalho profissional, a vida de mãe em casa e ainda um tempinho para ajudar as pessoas. Eu costumo brincar que a gente não faz nada entre a meia-noite e às 6 da manhã. Afinal de contas, a gente precisa se ocupar, né? Não, mas eu sempre tive assim, uma paixão muito grande pela área da infância, embora agora esteja na Procuradoria, a gente sempre fica ligado de alguma maneira ou outra. Eu tenho uma atuação na questão da criança indígena, uma representatividade dentro da ABMP, e essa parte assim, da literatura infantil foi uma aventura muito arrojada que eu tive numa proposta quando eu ainda estava na Promotoria da Infância, uma história engraçadíssima que meu filho foi meu maior crítico literário, né? Porque eu vi o tanto que era difícil escrever para criança. E surgiu então essa ideia novamente, veio de novo na minha vida através de uma proposta do Walter, da editora Life, que me propôs esse trabalho para fazer uma captação de renda para a CC, trabalhando também um valor importante que a entidade vivencia no seu dia a dia, que é a queda dos cabelos das crianças com câncer. E como é que foi o processo criativo no momento de sentar para escrever o livro? O livro é um livro infantil, que voltado para um público de 10 anos, em torno de 10 anos, 12, 10 anos, 8, e ele contemplou muita coisa da realidade das crianças que têm câncer. Então, eu tive assim, muitos contatos com o pessoal que trabalha, com os médicos, com os psicólogos, e tem assim, histórias muito impressionantes. Eu procurei me aproximar bem da realidade, não para trazer isso no livro, mas para saber como trabalhar isso com as crianças, porque foi assim, uma tarefa, assim, um desafio, posso dizer que foi um desafio trabalhar com uma coisa tão real como a morte, que é uma possibilidade real de quem tem essa doença, como pano de fundo de uma história infantil. Então, você tem que fazer uma história alegre, alto astral, que traga um pouco de valores sem ser piegas, né, careta, porque a criança não gosta de nada que é piegas nem careta. Então, eu procurei assim, trazer bastante informações e fiquei processando aquilo durante um tempo e eu espero ter atingido meu objetivo. Mas as histórias que a gente levantou junto com o pessoal que trabalha com as crianças foi assim, muito interessante. Eu lembro de uma história que foi o médico, o Dr. Marcelo, que me contou. Parece que a criança às vezes sente que vai morrer, ela sabe. E ela se submete ao tratamento por insistência da família e expressa isso para os psicólogos, para os médicos, dizendo assim, olha, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu estou doente, eu só tenho uma preocupação, que o meu pai vai sentir muita saudade de mim. Eu queria que ele tivesse uma televisão, porque daí ele teria o que fazer e não sentiria tanta saudade de mim. Essa foi a história assim, que eu chorei quando escutei, e realmente o menino morreu, e eles obviamente fizeram uma vaquinha, compraram a televisão para o pai, que obviamente não fez, não substituiu o menino, mas são histórias assim muito fortes. E aí eu fiquei processando todas essas informações e procurei trazer, dentro de um contexto das diferenças da questão dos cabelos, que é quando a criança e também a sua família materializa a doença, ela se torna diferente e ela então se torna diferente com trazendo de uma forma visível a doença. E eu trabalhei nesse contexto da história um planeta imaginário, onde num conceito de inversão todos são carecas e quem é doente tem cabelo. E aí é uma possibilidade de trabalhar também com as crianças que nunca tiveram contato com essa doença, de uma forma assim alegre, as diferenças. Obviamente tem um final feliz, porque toda história infantil tem que ter um final feliz, eu aprendi isso com meu filho, porque eles precisam de um final feliz, porque a vida tem que ter esperança, né? Então o final feliz dá esperança para a criança e tem que ter esperança sempre, né? Não só dentro desse contexto da questão da doença, do câncer, que os índices de cura são elevadíssimos, os prognósticos são excelentes, mas em todos os aspectos da vida, né? A vida tem que ser recheada de esperança em todos os... É a responsabilidade do adulto plantar isso dentro da criança, né? Plantar essa sementinha de que o futuro, ele tem
futuro, né? A gente tem que acenar com um futuro bem bacana, porque senão eles ficam muito desestimulados. É verdade. Doutora, participar desse processo e colaborar com uma instituição tão responsável, que colabora com crianças que estão numa situação difícil, delicada, a família inteira fica adoecida nesse momento, né? Como é que foi, pessoalmente, colaborar com a ACC? Foi muito gratificante. A entidade é uma entidade muito forte, de muita representatividade, composta por pessoas assim de uma grandeza interior, de uma competência, de uma organização fenomenal. Tem uma história até muito bonita de uma assistente social que raspou a própria cabeça para mostrar para as crianças que não tinha nada a ver ficar sem cabelo, que era uma fase transitória. O cabelo é uma coisa muito forte na sociedade. Mas né? fala bastante. Eu achei outra história linda também, bacana, que eu ouvi nesses contatos que a gente teve, e foi assim muito bom. Eu tive assim, eu me considero uma pessoa privilegiada por estar nesses momentos em que a vida me traz essas coisas, porque é muito gratificante. Trabalhar com alguma proposta ligada à criança sempre é maravilhoso. A criança tem uma pureza, tem uma grandeza, tem uma riqueza de valores muito boa. A gente se alimenta dessa pureza. Eu acho que se a gente pudesse se pautar um pouquinho mais por eles, nessas formas de que eles estabelecem as relações, que eles trocam, a gente poderia ter muitos exemplos bacanas. Então foi muito gratificante, foi uma sorte, assim, foi uma felicidade. Eu me considero uma pessoa privilegiada. Mas não é uma coisa que começou agora, né? Já na sua história, já quando criança, você já gostava já de levar para casa e ajudar as pessoas? Já tinha esse senso de responsabilidade social já? Não sei, eu ficava muito fascinada com a mudança. Eu sempre fiquei... Uma coisa sempre foi constante na minha vida. Eu ficava muito tocada com qualquer criança que estivesse numa situação de sofrimento. Isso realmente é uma coisa que eu lembro desde a adolescência. E eu lembro que a minha mãe ficava indignadíssima porque eu morava numa cidade interior e, eventualmente, as pessoas carentes batem na porta, pedem comida, pedem roupa. E não precisava bater, no meu caso. Eu catava, já buscava, né? Os meninos, que no interior a criançada anda sozinha. E era uma cidade pequena, tinha um bairro muito pobre, que as crianças saíam dali e andavam pela cidade. E eu então levava para casa, dava banho, trocava de roupa, dava comida. Eu achava assim aquilo bárbaro, porque eles entravam assim super maltrapilhos e saíam gente. Fazia a transformação, né? Era o quadro de transformação. Eu fazia isso, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos e eu comecei a dar banho neles no tanque, porque a minha mãe já tinha vetado levar eles para dentro de casa por causa da bagunça. Mas era uma coisa que sempre teve presente para mim, eu lembro disso, assim, com E se um dos seus filhos hoje fizesse isso, qual seria a sua reação? Nossa, ia achar o máximo, não precisava nem fazer, eu que levava. É que o contexto que a gente vive é totalmente diferente, né? Sem dúvida. Já tem até risco. Sem dúvida. Eu lembro que eu estava um dia na farmácia e veio um menino vender pano de prato. Eu estava com meu filho de 11 anos, esse que serviu de crítico dos meus livros. E o menino, eu comprei um pano de prato e falei, escuta, tá tarde, por que você não vai para casa? Eu moro longe. Eu falei, onde é que você mora? Eu moro em tal lugar. Disse, então entra aqui que eu vou te dar uma carona. Era 10 horas da noite, o garoto já adolescente. E aí eu falei assim, puxa vida, né? Que exemplo que eu estou dando pro meu filho. Se o menino tiver armado, se o menino tiver com uma faca... É verdade. Né? Hoje em dia a gente faz isso, mas com certo risco. É verdade. E, obviamente, não aconteceu nada. O menino estava realmente vendendo um pano de prato. E uma das coisas que o menino falou que meu filho não esqueceu foi que ele disse que o pai dele ele não via fazia 10 anos. Então, são coisas que é difícil da criança hoje, que tem tudo, que tem o iogurte que gosta, que tem o conforto familiar. Falar, só tem iogurte de morango, eu queria de chocolate, né? Quer dizer, tem criança que não tem de morango, não tem de chocolate, não tem nem o pai que não havia 10 anos. Eu sempre procurei trazer isso para perto dos meus filhos, esse universo, sem que isso pudesse ser um sofrimento, uma agressão, porque às vezes a criança se choca com isso. Mas eu acho importante e necessário que a gente aproxime sempre os nossos filhos das diferenças que existem na sociedade, sejam elas sociais, sejam elas comportamentais, sejam elas de que caráter forem. Porque a gente tem que estar preparado para trabalhar e conviver com essas diferenças. Isso é prepará-los para a vida, eu considero que isso é muito importante. Com certeza. O livro ainda não está à venda, mas em breve estará, né? Sim, esse ano sai ainda, já foi feita a ilustração por uma artista plástica de Belo Horizonte, muito competente, que eu descobri também que tem uma pessoa com câncer na família, uma criança, uma menina de 4 anos, e foi assim uma feliz conjunção de todos os fatores. Ela doou a ilustração, eu doei a história, o Walter, diretor comercial da editora Life, doou a diagramação e a impressão do livro, e então toda a renda vai ser destinada para a ACC. Que bom, parabéns pelo seu trabalho, viu, doutora? Muito obrigada, Karina. Imagina, obrigada e parabéns mesmo, porque é uma iniciativa que a gente espera que outras pessoas vejam isso como exemplo, né?
porque é difícil, o trabalho é árduo, mas doar um pouquinho... Essa é a parte gostosa. Essa é a parte gostosa da vida, né? E ajudar as pessoas, então que sirva de exemplo. Muito bacana, né, moçada? Que outras pessoas possam se espelhar no exemplo da doutora Ariadne e levar um pouco mais de paz e solidariedade ao mundo. Agora a gente está indo para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tem a Banda Netuno. E agora você fica com uma palhinha do som dos caras. Yes, a trend. Yes, I know.